Olá, queridos alunos. Vamos continuar nossa disciplina de saúde mental, né? Hoje vamos visualizar um pouquinho sobre a rede de atenção à saúde mental, tendo em vista que nos nossos encontros remotos anteriores, visualizamos um pouquinho sobre a história da psiquiatria no Brasil, a história da saúde mental, e hoje vamos visualizar um pouquinho sobre as redes de atenção a saúde mental. Quem fala com vocês é a professora Tereza. Nesse momento, irei compartilhar com vocês o nosso material da nossa aula de hoje, certo? Bom, nós temos as redes de atenção à saúde mental, que chamamos os centros de atenção psicossocial. E o que é, né? Então, vamos relembrar um pouquinho, né, sobre o que é o conceito SUS. O SUS, ele foi instituído, né, pelas leis federais 8.080/90 e a lei 8.142/90. Ela tem como horizonte do Estado democrático e de cidadania plena como determinantes de saúde, uma saúde como direito de todos e dever do Estado, previsto na Constituição Federal de 88, né? Então, o Estado em si, ele tem por obrigação promover o quê, gente? Saúde. E saúde não é apenas a ausência física de adoecimento, é a ausência também de doenças, né, mentais, problemas que são ocasionados a nível do sistema nervoso central. Então, a Lei 8.080/90 e a 142/90, ela tem como um horizonte do Estado democrático e de cidadania levar o quê? O Estado, ele tem obrigação de ofertar saúde, saúde para todos os indivíduos. E este sistema, ele se alicerça nos princípios de quê? De acesso universal, público e acesso gratuito. Então, todos têm acesso, tem que ser um acesso público que todos possam condizer a serem assistidos e gratuito, que nada possa se comprar. Mas nós sabemos que para o SUS funcionar, o maior investimento nós temos, que é o que? Os nossos impostos. Os nossos impostos são eles quem mantém o quê, gente? Quem mantém todo o serviço de saúde. O SUS, ele é um convênio, ele é o maior convênio que nós temos. Porém, ele é um convênio que nós financiamos cada item, por exemplo, essa caneta que eu comprei, ela tem um condicionamento de imposto. Esse imposto, ele vai uma porcentagem para os financiamentos, a esfera federal, estadual, municipal, até chegar a decifrar, né, os determinantes, para onde é que vai tanto, para onde é que vai tanto, e assim nós temos o financiamento dos serviços. O SUS, ele tem como princípios, né? É a parte da integralidade, que ações cuidando do indivíduo como um todo e não como um amontoado de partes, né? Então, a integralidade, ela defende o quê? Ações. Essas ações, elas devem ser cuidando do indivíduo como um todo e não como um amontoado de partes. A equidade como um dever de atender igualmente o direito de cada um, respeitando assim as suas diferenças.
Descentralização, a descentralização dos recursos de saúde, garantindo cuidado de boa qualidade, o mais próximo dos usuários e que deles necessitem. O controle social exercido pelos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, como representação dos usuários trabalhadores, prestadores, organizações da sociedade civil e instituições formadoras, certo? Aí nós temos o CAPS e a democratização do acesso em saúde mental. Queridos discentes, o CAPS, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, eles são instituições que elas são destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social, familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia e oferecer-lhes o quê? Atendimento médico e psicológico. A principal característica do CAPS é o quê? É buscar integrá-los em um ambiente social, um ambiente cultural, um ambiente concreto, designado como seu território, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana dos usuários e familiares. Então, o CAPS, ele tem função primordial. Sua função é integralizá-los para que eles possam se envolver em um espaço onde trabalhe tanto a parte patológica, como também a parte social, certo? E o CAPS, ele constitui hoje a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica, que foi justamente o que eu e você visualizamos na história da saúde mental. Nós temos os manicômios, que os manicômios juntou com os hospitais psiquiátricos. Então, eu tinha hospital psiquiátrico, eu tinha manicômio. Além disso, queridos, eu tinha os leprosários e asilos. Então, eu tinha esse todo tipo de pessoas juntas com características diferentes. Então, a reforma psiquiátrica, ela veio justamente para abrir o caminho de que parte psicológica, teria que estar com a parte psicológica. Idosos abandonados, teria que estar com idosos abandonados. A parte de pacientes com lepra, teria que estar em tratamento em leprosário. Então, eu teria que, o que era separado, voltar novamente a ser separado, de forma de que eu conseguisse ofertar tratamento. Como é que eu conseguiria evoluir numa característica de ofertar condição de saúde, ofertar condição de qualidade de assistência, que esse paciente pudesse evoluir numa melhora do seu quadro, se eu não fizesse a separação, para que eu pudesse trabalhar, entenda, trabalhar características de cada um de forma adequada. É como eu falo, eu me dou com dipirona, não me dou com paracetamol. Já existe aquele que vai ser o inverso de mim. E eu necessito o quê, gente? Eu necessito estar mediante a um tratamento adequado para meu quadro clínico. Então, o CAPS, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, ele é a principal oferta de produto. Então, ele é como se fosse o meu troféu da grande reforma psiquiátrica no condicionamento de quê? Eu não preciso ter apenas pacientes internados em hospital psiquiátrico. Existe pacientes com condições que vai necessitar de quê? De um atendimento, de monitoramento, de uma assistência. Eu vou ter paciente que vai depender de mim para quê, por exemplo? Para que eu possa, né, estar ali com ele, ofertando a qualidade assistencial que ele necessita.
redução de medicamentos, aumento de dosagem, acompanhamento psicológico, acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. E isso vai me condicionar à saúde? Vai. Porque saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é o saber se o paciente tem onde morar, tem o que comer, tem o que se vestir, tem como ter seus medicamentos, se tem família por perto, se trabalha, se não trabalha, se vem aos centros de atendimento psicossocial só, ou se depende de alguém. Isso é saúde. Sabe por quê? Porque na ausência desses critérios, a equipe multidisciplinar, ela precisa agir. Ela precisa de intervenção. Ela precisa fazer busca ativa. Ah, professora, mas isso que a senhora está falando não é a nossa realidade, mas é assim que deve funcionar. O centro de atendimento psicossocial, ele é a estratégia que eu tenho de maior qualidade para uma reforma psiquiátrica, para uma reforma assistencial. Compreendem? E aí, nós temos o CAPS na Rede de Atenção à Saúde Mental, que é o território a ser escolhido, ele não vai ser uma área geográfica qualquer, ela tem uma característica específica, então vocês vão observar que tem que ser com acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, eu estou falando em que quesito? É, de fácil acesso. O paciente ele pode conseguir chegar até o centro de atendimento sem dificuldade. Eu também tenho que estar próximo a uma boa quantidade de bairros. Compreenda, não vou ficar lá no começo da cidade, nem no final da cidade. Por quê? Porque eu não vou ter tantos bairros próximos. Então, ele tem que ser centralizado. Além de ser centralizado por região geográfica, ele também é centralizado por características dessa região geográfica. Se eu tenho um maior público com usuários de drogas lícitas e ilícitas, se eu tenho um maior público com dependentes de medicações, público com mais transtornos mentais. Então, o território ele é constituído fundamentalmente pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, os seus interesses, seus amigos, seus vizinhos, suas famílias, suas instituições, seus cenários. Tem que ter próximo igreja, escola, trabalho, bares. Então, o território ele é constituído fundamental pelas pessoas que nele habitam, como também os seus conflitos, que são os problemas que vai ser inserido, certo? Seus interesses, seus amigos vizinhos, enfim. Tudo isso vai me direcionar o quê? Que é essa noção de território que busca organizar uma rede de atenção às pessoas que sofrem com transtornos mentais e suas famílias e amigos interessados, certo? Aí nós temos os recursos para construir essa rede. Eu tenho os recursos afetivos, que são relações pessoais, familiares e amigos. Eu tenho, né, os recursos sanitários, que são os serviços de saúde. Então, para assim a rede de atenção psicossocial funcionar, um CAPS funcionar, eu tenho que ter recursos afetivos, que são pessoas inseridas que tragam esses usuários, seja um amigo, seja um familiar. Eu tenho que ter os recursos sanitários, que são os serviços de moradia, trabalho, escola, recursos econômicos, que no caso, se for um CAPS vai ser recebido investimento do investimento de fundos, né, financeiro do município. Se for um hospital psiquiátrico, como exemplo João Machado, ele tem na sua constituição recursos ofertados pelo Estado.
certo? Recursos culturais, religiosos e de lazer, eles estão convocados para potencializar as equipes de saúde e os esforços de cuidado e reabilitação psicossocial, né? Então, tudo isso está inserido no meio para que uma rede de atenção, né, o CAPS, ele possa estar em atenção. Aqui eu tenho o fluxograma. Esse fluxograma, ele vai me condicionar ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Esse Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, ele vai ter suas redes de serviço, que são redes interligadas, que são centro comunitário, o CAPS e preste atenção, né, que existem muitos alunos que erram algumas questões, que inclusive é uma questão de prova de concurso e questões de prova, e CAPS, aí tem o I minúsculo, acho que é um erro ortográfico, não, existe o CAPS-I, que é o CAPS infantil, certo? Ele tem que estar com rede de suporte social, rede de serviço, redes sociais significativas e rede insetorial. As redes de serviços é aqueles que eu posso pegar meu paciente, fazer uma boa avaliação, um bom exame físico, uma boa anamnese, e identificar qual é o segmento que ele melhor vai ofertar cuidados, vai demandar cuidados. Se ele é compatível com o CAPS AD, que é o CAPS destinado a álcool e drogas, né? Álcool e drogas, ou se ele precisa realmente de um internamento, ser encaminhado para um hospital geral, certo? Ou se esse meu usuário, né, ele precisa ser encaminhado para um CAPS-I, o seu perfil é de um CAPS-I, ou se ele precisa ir para aquelas instituições de internamento, que visa a defesa e os direitos dos usuários, que são aquelas casas de permanência, certo? Quando nós falamos sobre as redes sociais significativas, eu falo que o meu usuário que está inserido no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, ele precisa também ter acesso à família, à escola, à convivência no bairro. Quando eu falo das redes insetoriais, eu falo que esse usuário, ele também precisa ter oferta de emprego, oferta de trabalho, certo? Já na rede de suporte social, eu tenho o quê? As praças, eu tenho a construção de esportes, né? A oferta de esporte para esse usuário. Então, eu tenho um condicionamento de que o CAPS, ele é o atendimento, é o Centro de Atendimento Psicossocial, só que ele está relacionado ao usuário vir e voltar. Então, o usuário ele vem até o centro de atendimento, de atenção psicossocial, ele recebe atendimento aqui e ele vai ser identificado qual é o seu perfil. Se o seu perfil demanda um atendimento, dois, três atendimentos semanais. Só que além dos centros de atendimento psicossocial que eu vou ter nesse caso aqui, pacientes que demandam de tratamento psicológico, como transtornos mentais, que é o maior público aqui, eu também tenho os centros de atendimento como o CAPS-AD, que eu vou encontrar o quê, gente? Eu vou encontrar aqui pacientes que têm o vício, né, pelo álcool e pela droga. Vou ter o CAPS-I, que ele vai ser destinado a adolescentes, e, além disso, está integrado na rede de atenção de saúde mental
os hospitais gerais psiquiátricos, que eu vou ter um paciente em quadro agudo patológico e que ele precisa de internamento. Então, o paciente, ele é internado e ele vai demandar de uma assistência de internamento. Isso aonde? No Hospital Geral. Certo? O Programa Nacional de Saúde Mental, que ele é do Ministério da Saúde, ele vai preconizar rede de cuidados territoriais, através de atuação transversal, com outras políticas específicas, podendo, por exemplo, construir vínculos sociais, como, por exemplo, família, igreja, trabalho, clubes de lazer, organizações civis e outras, no ambiente onde vivem. Então, o Programa Nacional de Saúde Mental, ele defende o quê? A atuação transversal no conteúdo de assistência em saúde mental, visando políticas específicas para tentar construir vínculos, a tentar ressocializar aquele usuário ao convívio familiar, ao convívio do meio da sociedade, e isso eu posso receber apoio, né, de igrejas, de famílias, de empresas, de indústrias, enfim, tudo isso visando a propagação de inserção desse usuário ao ambiente, né, preconizado para ele da sociedade a fim de restabelecer a integralidade da saúde mental. E aí, quando é que surgem os CAPs, né? O primeiro centro de atenção psicossocial, que é o nosso troféu da reforma psiquiátrica. Lembre-se que um hospital psiquiátrico, ele existe a diferença para um CAPS. Eu tenho um paciente em quadro agudo patológico. Enquanto os CAPs, seja CAPs I, CAPs AD, CAPs psicossocial, eu tenho pacientes em quadro crônico. Então, ele já está em efeito terapêutico e ele não demanda de internamento. Ele consegue conviver com a sociedade fazendo seu esquema terapêutico, sendo assistido pela unidade do CAPS, que está inserido 2, 3 vezes na semana, ou até uma vez na semana, certo? E aí, o nosso CAPS, que foi o primeiro em 86, que ele foi inaugurado na cidade de São Paulo, ele foi o marco em dizer o quê? Em defender que ali a reforma psiquiátrica não precisava ter apenas pacientes internados em hospitais psiquiátricos. Eu também precisava ter centros de atendimento, onde esse paciente pudesse voltar ao convívio familiar, de forma que eu ofertasse cuidado, eu ofertasse assistência e eu conseguisse colocar aquele paciente para voltar ao convívio social. O Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz Rocha Cerqueira, ele foi conhecido como nosso primeiro CAPS, onde ele está na Rua Itapeva, em São Paulo. E aí, como é que surgiu os CAPs, né? Os serviços de saúde mental, eles surgem em vários municípios do país e vão consolidando como dispositivos eficazes na diminuição de internações e na mudança do modelo assistencial. O CAPS, eles foram criados, né, oficialmente pela Portaria 92, que é definido como unidades de saúde locais regionalizadas, que contam com uma população adscrita, definida pelo nível local e que oferecem o quê? Um atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas por uma equipe multiprofissional. Então, o CAPS, ele tem a finalidade de ofertar
né, cuidados intermediários, de ofertar assistência ambulatorial também, em necessidade de internação hospitalar, fazer o encaminhamento, né? Não é porque o usuário ele se encontra na situação de assistência pelo CAPS que ele não necessita talvez de um dia de triagem ou atendimento, vê que ele precisa realmente da internação. E o CAPS ele tem que funcionar 2 turnos por 4 horas, né? Então, eles funcionam pela manhã e pela tarde. E dentro dele inserir, nós temos uma equipe multiprofissional, que vai ser clínico geral, psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, nós temos pedagogo hoje, né? Nós temos terapeuta ocupacional, tudo isso para que possa ofertar um melhor condicionamento assistencial, a fim de que consiga evoluir o quadro clínico do paciente até uma alta, ó, não só hospitalar, mas também dos CAPs, né? E aí, assim como os CAPs existem os NAPs, que são os núcleos de atenção psicossocial, e os centros de referência. E outros tipos de serviços substitutivos que têm surgido no país atualmente, regulado, né, pela Portaria 336 de fevereiro, né, de 2002, que vai integrar também, juntar o Sistema Único de Saúde. Essa portaria, ela reconheceu e ampliou o funcionamento e a complexidade do CAPS, que tem a missão de dar um atendimento diuturno, né, manhã e tarde, às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes num dado território, oferecendo assim cuidado clínico e de reabilitação psicossocial, que tem o objetivo de quê? Substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando assim as internações, favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias. Então, o CAPS, ele tem como objetivo principal ofertar atendimento a usuários que sofrem com transtornos, não só mentais, mas também dependentes, certo? Oferecendo, assim, cuidado clínico, ofertando reabilitação ao usuário e fazendo com que eu possa substituir o modelo hospitalocêntrico, que é apenas acreditar que o usuário ele só possa ser assistido dentro de um internamento em um hospital psiquiátrico. Existe a condição que a gente viu que para caracterizar um paciente a escolher se vai estar dentro de um hospital psiquiátrico ou se vai estar dentro de um CAPS, tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, para que possa ver se o paciente ele está em quadro agudo ou crônico. Hoje, um hospital psiquiátrico, para receber um paciente, ele demanda o quê? Regulamentação. O usuário, ele dá entrada em um hospital geral, ele dá entrada em uma unidade de pronto atendimento, ele dá entrada propriamente até no CAPS. E quando ele é assistido por um profissional multidisciplinar, no caso, o médico, ele vê que o usuário ele está no quadro agudo, na crise, precisa ser encaminhado a um hospital psiquiátrico, então eles fazem os cuidados, né, intermediários daquele momento e vai solicitar via regulamentação que uma vaga seja adentrada para aquele usuário em um hospital psiquiátrico. Por quê? Porque nós, em unidade de pronto atendimento, nós não temos leito psiquiátrico. Os únicos leitos psiquiátricos que temos é nos hospitais psiquiátricos, em que, inclusive, o nosso estado tinha apenas um hospital psiquiátrico com
cerca de mais de 100 leitos, já houve a redução. O hospital hoje ele não é mais reconhecido como um hospital psiquiátrico, e sim como um hospital geral, João Machado, né? Na portaria se diz isso, hoje é um hospital geral, e tenho leitos tanto para a clínica médica, como clínica cardiovascular, UTI e leitos para psiquiatria, porém com uma redução que me consolida que eu não tenho mais um hospital distinto apenas psiquiátrico. Então, é consolidado ali um leito, tanto lá como, por exemplo, no Severino Lopes, né? E lá é adentrado, se recebe ou se não recebe. E ainda existe o condicionamento, se essa vaga é feminina ou masculina. Por quê? Porque eu tenho aulas diferentes, tanto para homem como para mulher. A reforma psiquiátrica, ela também nos trouxe isso. Antes, tanto o sexo feminino como masculino, ele era unificado, ele era junto. Então, tinha-se muito mais problema, porque não conseguia controlar. Então, tudo que era obsceno era encontrado, era visualizado e não tinha como intervir. Então, hoje existe a ala masculina e a ala feminina. E aí, quando conseguido uma vaga, é visualizado o perfil e aceito. E aí, esse paciente ele vai ser assistido pela equipe do hospital, hospitalocêntrica, e aí vai começar os cuidados até a alta desse paciente, tendo em vista que todo usuário, né? O paciente que sai de um hospital psiquiátrico, ele não sai com uma alta total, ele sai ali para ser assistido por uma equipe multidisciplinar, encaminhado a um centro de referência, né, para que possa continuar os cuidados. E aí, tudo isso favorecendo o quê? A assistência e a saúde do paciente. E quando eu trato de centro de atendimento psicossocial, ou atenção psicossocial, eu falo que eu tenho inclusão social. Eu posso receber a família, eu posso receber o colega daquele usuário acompanhando. Então, a fim de quê? A fim de que eu possa, o máximo possível, ali conseguir assistir aquele paciente, aquele usuário com melhor qualidade, certo? E ofertar, né, uma assistência a fim de promover saúde. O Centro de Atenção Psicossocial ou o Núcleo de Atenção Psicossocial, ele é um serviço de saúde aberto e comunitário ao Sistema Único de Saúde, é, lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, como, por exemplo, psicose, neurose graves, quadros cuja severidade ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo comunitário personalizado e promotor de vida. O objetivo do CAPS, ele sempre vai ser oferecer atendimento à população, ou seja, portas abertas, né? A área de abrangência, realizando o acompanhamento ali clínico e ofertando a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O Serviço de Atendimento de Saúde Mental, ele é criado para ser substitutivo às internações hospitais psiquiátricas. Não que não haja necessidade, porém, é como eu falei, existe o fluxograma de triagem. Enquanto eu tenho que identificar se aquele paciente ele é perfil de internação ou ele é perfil de atendimento ao centro de atenção psicossocial. Prestar atendimento, né? O CAPS ele tem função de prestar um atendimento de regime de atenção diária, então ele tem que funcionar todos os dias de segunda a sexta-feira em 2 turnos, tem que ter sempre equipes multidisciplinares em atendimento, além do atendimento clínico farmacológico, tem que ofertar projetos terapêuticos, né? Existem oficinas de pintura, oficinas de leitura, enfim, existe determinados
determinados trabalhos que se restabelecem de forma terapêutica, não só o cuidado farmacológico. Existe o objetivo de promover inserção social do usuário através de ações intersetoriais que envolva educação, trabalho, esporte, cultura, lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento do problema. Então, o CAPS ele tem a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território. Além disso, dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica. Então, ele vai ser um suporte para o Programa de Atenção à Saúde da Família, quando o perfil do usuário ele é encontrado com transtornos e precisa ser assistido por um psiquiatra. Então, o usuário ele vai ser encaminhado. Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental, para que eu possa ter uma diminuição no fluxograma, coordenar, junto com o gestor local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que vão atuar no território, além de manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental, né? Então, eu consigo ter um quantitativo de levantamentos, que esse levantamento possa me condicionar um indicativo de números de medicamentos para tratamento, tendo em vista que a maior parte desses medicamentos eles têm que ser ofertados de forma gratuita, né? Para os usuários, para a sua remoção nas farmácias populares. Além disso, existem alguns medicamentos que sua forma farmacêutica ele será via injetável. Então, o paciente ele vai precisar ir até o centro de atenção psicossocial para receber a administração desse medicamento, certo? Aí nós temos as práticas realizadas no CAPS, que vão se caracterizar por ocorrer em ambiente aberto, tem que ser um ambiente acolhedor, tem que estar inserido na cidade e em um bairro estrategicamente acessível, a parte geográfica com boa localização e boa estratégia para ver o público que está ali, certo? Os projetos desses serviços, muitas das vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca de rede de suporte social, potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana. E aí, quem é que pode ser atendido no CAPS, né? As pessoas atendidas no CAPS são aquelas que apresentam intenso sofrimento psíquico, que lhe impossibilita de viver e realizar seus projetos de vida. Então, são pessoas, são usuários com transtornos mentais severos ou persistentes, seja as pessoas com graves comprometimento psíquico, incluindo o quê? Transtornos relacionados à parte mental, né? Problemas de transtornos mentais severos, como também relacionados às substâncias psicoativas, como o álcool e outras substâncias ilícitas. E também existe o acompanhamento, né, que é no CAPS-I, para crianças e adolescentes com transtornos mentais. Já os usuários dos CAPS, eles podem ter uma longa história de internação psiquiátrica, né? Vai ter aquele que vai chegar na porta do CAPS, vai ser atendido e lá vai começar o seu planejamento terapêutico. Além disso, vai vir aquele que deu entrada em hospital psiquiátrico e depois precisou ficar sendo acompanhado pelo CAPS. Muitos deles já deu 4, 5, 6, várias entradas em hospital psiquiátrico. E aí
eles têm a oferta, né, de serem atendidos a outros serviços, como a parte ambulatorial, a parte odontológica, enfim. Assim como eu posso ter paciente que nunca entrou em um centro de atendimento psicossocial, eu tenho aquele que também pode ter entrado, né? Tem pacientes que já deu entrada, a gente quando colhe informações, né? Conversa com os usuários, é bem comunicativo, que é isso que eu falo muito para os alunos e falo novamente para vocês. Não tenham medo dos pacientes psicossociais, não tenham medo dos pacientes com transtornos de saúde mental, eles precisam ser acolhidos. E eu preciso ofertar meu atendimento. De maior qualidade. Às vezes, eles não precisam nem que você converse muito, eles só precisam que você dê a abertura, aquilo ali, o que você acha que é pouco, para ele é tão grandioso, né? Então, vai descrever a história deles para vocês, vai falar para vocês toda a situação de o que viveu e o que não viveu e como foi, né? Os usuários do CAPS, eles têm, podem ter a longa história, como não, e aí o importante é que essas pessoas elas possam ser bem atendidas e saibam o que é que estão fazendo, né, propriamente ali no CAPS, qual é o objetivo principal, né, por estarem ali e qual é o seu condicionamento, né, de aceitar ou não, né? Então, para ser atendido, eles têm que procurar a unidade de serviço ou ser encaminhado também pelo Programa da Saúde da Família. Ele pode vir pelo encaminhamento, né, do posto de saúde ou também pelo encaminhamento depois pela entrada no hospital psiquiátrico. E a pessoa, ela pode ir sozinha, o usuário, né? Ou pode ir acompanhada, deve procurar preferencialmente sempre ali onde existe o atendimento na região onde ali mora, certo? E os CAPs, eles podem oferecer diversos tipos de atividade terapêutica. Esses recursos, eles vão além do uso de consultas, de medicamento e caracterizam o que vem sendo denominado de quê? De clínica ampliada. Então, essa ideia clínica, ela vem sendo reconstruída nas práticas psicossociais, provocando mudança na forma tradicional de compreensão e de tratamento de transtorno mental. Então, era muito evidenciado, por exemplo, que só conseguia eh, efeito, né, melhora do quadro pela parte farmacológica. E hoje não se trabalha apenas que o tratamento seja farmacológico. O tratamento, ele tem as ofertas terapêuticas, as atividades terapêuticas. Até propriamente no hospital psiquiátrico existem as oficinas terapêuticas, né? Claro que não leva a todos, é escolhendo aqueles usuários que querem participar e que têm uma boa postura, né? Então, é preciso criar, observar, escutar, estar atento à complexidade da vida das pessoas, que é maior do que a doença ou o transtorno, né? Para tanto, é necessário que definir a atividade como uma estratégia terapêutica, que repense os conceitos, as práticas, as relações que podem promover a saúde entre pessoas, técnicos, usuários, familiares, comunidade. Todos precisam estar envolvidos nessa estratégia, questionando e avaliando permanente os rumos da clínica e de seus serviços. Isso eu trago também para vocês. Quando forem lidar com os usuários, que forem ofertar terapias, ofertas terapêuticas, tenham um objetivo. A minha metodologia é trabalhar a autoestima, a minha metodologia é trabalhar a confiança, o medo, o que aprisiona. Então, dentro do centro de atenção psicossocial, essas oficinas terapêuticas, elas são recursos de qualidade e que tem que ser de qualidade para ofertar um condicionamento de saúde que eu consiga envolver, que eu consiga ofertar uma conclusão final, até porque não se pode fazer uma aplicação de uma atividade terapêutica de qualquer forma. Eu tenho que saber se aquele meu objetivo ele está sendo
concluído da forma e está sendo alcançado como foi pressuposto, certo? Aí nós temos os diferentes tipos de CAPS. Nós temos o CAPS 1, nós temos o CAPS 2, certo? Os CAPS, eles são atendimentos diários para o adulto e em sua população de abrangência, com transtornos mentais severos e persistentes, certo? O CAPS 3, eles são CAPS para atendimento diário, mas também eu tenho atendimento noturno, durante 7 dias da semana. Então, ele não fecha, né? Ele tem atendimento à população de referência, são que têm transtornos mentais severos e persistentes. Já tem o CAPS-I, que ele é destinado para a infância e para adolescente, para o atendimento diário de criança e adolescente com transtornos mentais, e tem o CAPS-AD, que é para usuários de álcool e drogas ilícitas, para o atendimento diário à população com transtornos decorrentes ao uso ou à dependência dessas substâncias psicoativas, com álcool e outras drogas. Então, o CAPS-AD, ele tem que possuir repouso, oferta de alimentação, com a finalidade exclusiva de quê? De desintoxicação. Então, esse usuário, ele vem com a finalidade de desintoxicar, trabalhar, né? Fazer o desmame medicamentoso também depois, e eles têm que ter, em conclusão, que a unidade que eles estão inserida, ela demanda e ela oferta uma assistência, né, de qualidade, que ele possa se sentir em casa, como se trabalha, certo? E aí, as oficinas terapêuticas, elas podem ser expressivas, espaços de expressão plástica, como pintura, mosaico, expressão corporal, atividades físicas, expressão verbal, a leitura, a escrita, por isso que tem um pedagogo inserido na equipe multidisciplinar, expressão musical, oficina que possa gerar renda, né? Que ela vai servir como instrumento de geração de renda através do aprendizado de uma atividade específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. Essas oficinas geradoras de renda, elas podem ser tipo culinária, marcenaria, fabricação de artesanato, enfim, o usuário ele tem uma profissão e ele pode aplicar essa profissão dentro do centro de atenção psicossocial que ele está inserido, a fim de ofertar ali uma renda, né, para que ele possa trabalhar e ter os seus fundos. Lembro novamente aqui a vocês que vocês precisam sempre entender quais são as diferenças do CAPS. Qual o objetivo, a gente já falou qual era o objetivo do CAPS, quais são a finalidade, como também aqui eu descrevo para vocês, né, no PDF, o CAPS 1, 2, 3, o CAPS-I e o CAPS-AD, qual é a sua função. Lembrando que o CAPS para ser inserido, vamos ver nas próximas aulas, que ele tem uma limitação de população. Então, um município com 10.000 usuários, ele não tem um condicionamento de atender, abrir um CAPS, porque ele demanda um percentual de número de habitantes. Porém, o CAPS 3, ele é o que demanda maior número de habitantes, porque ele é o CAPS que vai ter internamento e ele vai ter o funcionamento, né, por 7 dias durante a semana. E o o CAPS, que é o CAPS infantil, né, para crianças e adolescentes que precisam de atendimento, né, ao assistência por transtornos mentais. Então, na aula de hoje, vocês conseguiram visualizar um pouquinho, né, sobre os centros de atenção psicossocial e como é o funcionamento deles, tá certo? E aqui eu encerro essa aula sobre o condicionamento do centro de atenção psicossocial.